Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Vamos orar antes. Pai, te damos graças nessa manhã por estarmos aqui e agora, diante da Tua palavra, nessa conversa que teremos, pedimos que o Teu Espírito Santo nos direcione, que possamos ser inspirados pelo Teu Espírito e conduzidos por Ele a viver uma vida melhor, que a Tua palavra, que é poderosa, transforme a nossa vida para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero nessa manhã conversar sobre a parábola dos talentos. E eu queria falar um pouco hoje sobre os talentos. E se você permitir que o Espírito Santo ministre no seu coração, segundo essa palavra, segundo aquilo que o Espírito Santo gostaria de falar, eu tenho absoluta certeza, irmãos, que você vai sair daqui com uma percepção muito diferente sobre o que Jesus, Ele verdadeiramente deseja para você. Porque quando a gente encontra o nosso talento, a gente encontra o nosso propósito. Todos nós temos talentos. A Bíblia fala que Pode apagar essas luzes aqui, por favor? A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, Ele deliberou talentos. Foi Ele que deliberou os talentos. E Ele utilizou um método para distribuir os talentos. Então vamos à palavra. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os bens. E aí, eu queria que você entendesse que a parábola dos talentos é uma extensão da parábola das virgens, porque na parábola, sem nenhuma interrupção, o texto aqui, eles fizeram separação, uma diagramação, mas na parábola das virgens, Jesus fala de mulheres que estavam aguardando ansiosamente a vinda do Senhor, a vinda do seu noivo. Na parábola dos talentos, ele está falando especificamente de servos que estão trabalhando até a vinda do seu Senhor. Então, na parábola das virgens, está retratando aqueles que estão aguardando. Na parábola dos talentos, está retratando aqueles que estão trabalhando até Jesus voltar. E aí, para você entender, nessa parábola, o Senhor, Ele representa Deus. E o texto diz: pois será como um homem. O que será como um homem? O reino de Deus. Ele está falando aqui sobre o reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E é muito importante o que ele fala agora: a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, repita comigo, imediatamente, a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei,
entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és severo e que colhe aonde não semeia e ajuntas onde não espalha, receoso escondi na terra o teu talento. Ele diz: o teu talento, aqui está o teu talento. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saibas que colho onde não planto e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, o que entregaste o dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia juros, o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao que tem 10, porque todo ao que tem lhe será tirado em abundância. Todo o que tem e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o fora das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, para você entender essa história, um homem muito rico, ele resolveu fazer uma viagem para um outro país, e ele chamou os seus servos, e o primeiro servo, ele confiou a ele 5 talentos. O segundo, ele confiou 2 talentos, e o terceiro, ele confiou 1 talento. Para você entender a configuração dos talentos, segundo a cultura romana, 1 talento era aproximadamente o equivalente a 30 quilos de ouro. Uma cultura grega, 35. Então, de 30 a 35 quilos de ouro cada talento. Então, ele chega para um servo e ele dá 5 talentos para esse servo. Esse servo que recebeu os 5 talentos, o texto diz que imediatamente, quando ele recebeu, ele foi e multiplicou os talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, do mesmo modo, ele saiu e ele também multiplicou. O que recebeu 1 talento, escondeu. E é curioso, porque o texto diz que os talentos eles foram distribuídos de acordo com a habilidade de cada um. Então, o Senhor, que é justo, ele olhou para as condições que cada um tinha e ele deu os talentos. E é o que acontece nas nossas vidas, porque todos nós possuímos talentos. Alguns possuem 5 talentos, outros possuem 3 talentos, outros ainda 2 talentos, e tem gente que recebeu somente 1 talento. Só que o nosso problema é que às vezes quando a gente recebeu, Angélica, só 1 talento, a gente fica muito preocupado com quem recebeu quantos? 5 talentos. Aí a gente olha para o lado e a gente fala assim: puxa vida, eu queria tanto cantar, como quantas vezes eu disse, eu queria tanto tocar, mas é tão fácil olhando você fazer isso. Por que Deus não me deu esse talento? Porque Deus me deu aquilo que não deu para ele. E aí o texto diz que esse camarada que recebeu 1 talento, quando o Senhor o cobrou, ele disse: eu tive medo, porque eu sei como é o Senhor. O Senhor é alguém que colhe onde não plantou. Então o texto diz que o primeiro sentimento que ele teve foi medo. E nas nossas vidas, muitas são as vezes que nós deixamos de cumprir o nosso propósito, deixamos de multiplicar os nossos talentos por medo. Porque se todos nós temos talentos, e os talentos são habilidades que o Senhor nos deu, os talentos eles nos fazem prosperar em respectivas áreas das nossas vidas. Eu costumo dizer que o talento é o seu elemento, é a sua área de atuação, é aquilo que você faz. Eu vou citar um exemplo. Eu trabalhava como representante comercial numa empresa. E durante muitos anos eu trabalhei em várias empresas. Eu não posso dizer que eu era um dos melhores vendedores, mas eu também não era um dos piores. Então eu era um vendedor mediano. E eu confesso que eu sempre fui muito esforçado. Aquela coisa de você ser esforçado, de você querer desenvolver o melhor, de você querer fazer o melhor para o outro. E tinha um vendedor que vendia muito na empresa. E eu sempre ficava olhando para ele, falava assim: caramba, esse cara vende muito. E aí um dia eu falei assim: o que esse cara faz para ele vender tanto como ele vende? Aí um dia eu cheguei para ele e falei para ele assim, o pessoal chamava ele de Peixe lá na empresa. Eu falei para ele: Peixe, eu queria rodar com você uma semana. Aí ele falou: você quer rodar comigo na minha rota? Eu falei: é. Aí ele falou assim: para quê? Eu falei: porque eu queria aprender contigo.
E as pessoas elas não estão acostumadas com esse tipo de atitude, de humildade. E ele falou assim para mim: pô, você está querendo pegar os meus clientes? Aí eu falei: não, cara, porque assim, você é um exemplo. E nada melhor do que eu andar com você e ver o que você está fazendo para que eu possa chegar mais perto do que você faz. E aí ele não entendeu muito bem, também é um cristão, e ele falou: tudo bem, se você quer. Aí o que eu fiz? Eu deixei de atender os meus clientes para rodar uma semana com ele, para poder observar aquilo que ele fazia. E aí, irmãos, eu vivi uma experiência extraordinária, porque eu comecei a perceber que aquele homem, ele tinha um talento que Deus deu a ele. Quando ele chegava no cliente, muitas foram as vezes, quando a gente entrava na porta do cliente, o cliente, ele já falava assim: meu Deus do céu, lá vem ele, cara, pelo amor de Deus. Ou seja, ele entrava brincando com o cliente, mas ele vendia tudo para o cliente, porque o cliente tinha as necessidades dele, e ele queria distribuir as necessidades que ele tinha de comprar entre alguns fornecedores. Porque se você só tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Concorda comigo? E aí o cliente queria distribuir. Queria comprar algumas coisas com um, outras coisas com outro. Mas quando ele chegava, ele era tão envolvente que ele vendia tudo para o cliente. E aí eu comecei a perceber em algum momento que eu não iria conseguir fazer aquilo que ele faz. Eu até poderia me esforçar para ser melhor do que eu tenho sido, mas eu nunca iria conseguir. Sabe por quê? Porque era natural. Ele fazia aquilo sem nenhum esforço. Ele fluía, sabe? E Albert Einstein diz que todo mundo pode ser um gênio. O Albert Einstein disse que todo mundo pode ser um gênio. Mas se você quiser pré-julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, você sempre vai dizer que ele é um fracasso. Então, quando a gente observa as pessoas no seu elemento, no seu habitat natural, você vai ver que essas pessoas elas podem ser as melhores nas suas respectivas áreas. Por exemplo, você pega uma águia. A águia, ela sabe nadar, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, ela sabe nadar, gente. Você nunca viu uma águia pescando? Ela desce, ela pega aquele peixe salmão e ela sai nadando. Mas ela tem muita dificuldade de nadar. Porque ela fica agarrada, às vezes, depois você vê lá na internet, ela fica agarrada com o peixe na garra, mas ela nada com muita dificuldade, porque ela não foi feita para nadar. E em algum momento ela consegue sair dali com as suas penas encharcadas de água e ela voa. Então, na água, a águia é uma presa fácil. Agora, no ar, ninguém é como ela. É a mesma coisa o leão. Se você pegar o leão que vive na savana e você tentar colocar ele para subir em árvores, ele não consegue. Então, a gente precisa descobrir qual é o talento que o Senhor nos deu. E a gente não pode estar atento ao talento dos outros. Porque algumas pessoas receberam 5 porque elas têm habilidade para desenvolver os 5 talentos. Esse que recebeu 1, ele sofria de complexo de inferioridade. Por quê? Porque talvez ele tenha dito: só me deu 1, deu 5 para ele, deu 2 para ele, então eu não vou multiplicar. Então eu vou esconder. Eu podia ter recebido 5 também. O que é mais fácil você multiplicar? 5 talentos ou 1 talento, gente? 1 talento. Se você ganhou 1 talento, você pode ser um especialista nesse talento. Mas às vezes a gente quer ficar preocupado com aquilo que o outro recebeu, ao invés de se preocupar com aquilo que a gente ganhou. E aí a gente deixa de fazer. E muitas são as vezes que isso tem a ver com a visibilidade. Porque existem talentos que Deus deu que são visíveis. E alguns outros talentos que são invisíveis. Por exemplo, eu cheguei hoje cedo aqui na igreja e ontem nós tivemos EBF, o fim de semana inteiro. Então a igreja ela estava um pouco suja, porque as crianças utilizaram e os irmãos eles chegaram, o pessoal da diaconia, e eles logo começaram a pegar saco, pegaram vassoura, pegaram pá, pegaram pano, e eles começaram a limpar tudo isso. Quem é que viu isso? Você não viu, mas isso é tão importante quanto o momento da palavra. Só que a gente está condicionado a olhar aquilo que é visível. Por exemplo, Glautinho, fica em pé aqui.
o Glautinho, ele tem os seus membros. Tá aqui, né? Então, cabeça, a gente aprendeu lá, né? Cabeça, tronco e membros, não é isso? Aí a gente olha o Glautinho e a gente fala assim, é muito importante aquilo que a gente está vendo. Mas se o Glautinho, tá repreendido, tá, Glautinho? Mas se o Glautinho perder o braço, ele continua vivo? Sim ou não? Se ele perder uma perna, ele continua vivo? Sim ou não? Se ele perder um braço, né? O braço é visível, todo mundo vai ver, mas ele continua vivo. E se ele perder o estômago, que ninguém está vendo, ele continua vivo? Continua, gente, sem o estômago? Ah, tá. Fiquei preocupado agora. Vem cá, Glautinho, vai perder mais coisa. Fica tranquilo. Se o Glautinho perder o coração, ele continua vivo? Então, o que é mais importante? Aquilo que é visível ou aquilo que é invisível? E o que a gente dá mais valor? Obrigado, Glautinho. Aquilo que é visível ou aquilo que é invisível? Por exemplo, na igreja, o que é mais importante? Os ministérios que são vistos ou aqueles ministérios que não são vistos? Como, por exemplo, Solange, Ministério da Intercessão. O Ministério da Intercessão ninguém vê, pouca gente dá valor. Mas se não houver um Ministério de Intercessão, uma base, é como uma casa construída sobre areia. É como uma estrutura que não tem alicerces. Num prédio, por exemplo, aquilo que está embaixo do solo é tão importante quanto aquilo que está em cima. Só existe o que está em cima por causa daquilo que está embaixo. Mas a gente é tendencioso a valorizar sempre aquilo que é visível. A gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor. Por exemplo, e eu falo publicamente isso aqui, né? O Freud, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: brincando se diz tudo, até a verdade. Eu tenho vontade de cantar. Eu tenho vontade. Eu já tentei, fiz aula com o Flávio, aí manda fazer aqueles exercícios. Aí eu falo, rapaz, esse negócio é difícil. Aí me esforço, aí tento. Não é que é difícil, irmãos. Esse não foi o talento que Deus me deu, cara. Eu me lembro quando eu fiz aula de violão e eu levei o violão para a escola de música. E aí o cara começou, braço, traste. Eu falei, não, quando que eu vou cantar na igreja? Aí ele deu um sorriso para mim. Como quem diz, você está achando que é assim, pô? Você chegou agora com o violão? Ele falou, se você se dedicar. E eu comecei a me dedicar. E eu comecei a me dedicar, comecei a fazer aula. Só que eu queria facilidade. Porque ele passava os exercícios, ao invés de fazer os exercícios, eu ia para a internet e ficava querendo tirar as músicas. Então eu não quis seguir o processo. E em algum momento eu falei para ele, pô, cara, eu vou parar, porque eu estou querendo tocar. E ele falou, eu estou tentando colocar você em um caminho que isso vai acontecer de uma forma natural. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: quando que você acha que eu vou estar pronto? E ele respondeu com uma palavra que ela ecoa até hoje aqui na minha mente: então. Ou seja, então, deixa eu te falar, meu filho. Seria melhor você buscar uma outra área. Você já pensou em cantar? Pois é, eu já pensei, mas eles só me botam no canto. Então a gente acaba percebendo que a gente acha mais bonito o talento que Deus deu ao outro. E aí, ao invés da gente multiplicar o talento que Deus nos deu, a gente quer multiplicar o talento que Deus deu a outras pessoas. Quando você encontrar o seu talento, você vai encontrar o seu propósito. E aqui, esse homem, ele não entendeu sobre isso, porque ele teve medo e ele acabou enterrando o seu talento. Quantas são as vezes que diante de habilidade que Deus nos deu, por situações que aconteceram, ao invés da gente tentar de novo, a gente esconde, a gente enterra e a gente deixa de fazer. E observe comigo, os talentos, quem deu foi o Senhor. De quem são os talentos? Dele. Porque a Bíblia fala que quando ele voltar, ele vai cobrar os talentos. E você vai apresentar diante dele os talentos. E se você multiplicou os talentos, não importa a quantidade que você tenha recebido, a Bíblia fala que ele vai te dar mais talentos. E o texto diz que o que recebeu 5 talentos teve um tratamento: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo que tenho preparado para vós. E pegou mais talentos e deu para ele.
O que recebeu 2 talentos foi o mesmo tratamento. Então não tem a ver com quantitativo, não tem a ver com aqueles que multiplicaram mais talentos, tenham recebido mais honra. Pelo contrário, todos receberam a mesma honra, porque a característica usada foi a capacidade que Deus deu a cada um. Pergunta para quem está do seu lado: qual foi o talento que Deus te deu? Pergunta aí. A gente percebe que o que recebeu 5 imediatamente, ele multiplicou. Isso mostra para nós aquilo que eu tenho dito repetidas vezes aqui. As pessoas, algumas delas, elas ao receberem os talentos dados pelo Senhor, elas prontamente colocam esses talentos a serem multiplicados. Outras pessoas, elas por medo, elas resolvem nas suas vidas esperar as coisas acontecerem. E todas as vezes que você espera as coisas acontecerem e não luta para que as coisas aconteçam, você vai lidar com a sorte. Em algum momento você pode ser bem-sucedido, ou na maioria das vezes você pode ser mal-sucedido. Porque quem lida com a sorte o tempo inteiro, mais cedo ou mais tarde vai se encontrar com o azar. Então a gente precisa entender isso. Se Deus deu um talento e você já identificou esse talento, você precisa multiplicá-lo. Porque quando você multiplica talentos, você faz isso para a glória de Deus. E isso tem a ver com o reino de Deus. Independente do que você faça aqui na terra, tudo o que você foi chamado e chamada é desenvolver o talento que Deus te deu para a glória do nome dEle. Porque Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele irá perguntar a você o que você fez com os talentos que Ele te deu. E muitas são as vezes que a gente, por medo ou por um preconceito formado sobre o Senhor, porque Ele disse: eu conheço o Senhor, eu sei como o Senhor é. O Senhor é alguém que planta onde não colheu. Mas o texto não diz que Jesus afirmou que isso era uma verdade. O texto diz que Ele fez essa colocação, Robson. Mas na verdade, Deus não é assim. Então, foi apenas uma ideia que Ele tinha do Senhor. Você já parou para pensar que Deus pode não ser aquilo que você pensa que Ele seja? Para pensar sobre isso. Porque a gente tem uma ideia sobre Deus. A gente tem uma forma. Por exemplo, se eu pegar o microfone e passar para a Kátia, que vai passar para o Rubim, e vai perguntar para cada um de vocês, e cada um vai ter a oportunidade de dizer o que para cada um Deus é. Eu tenho absoluta certeza que a palavra que mais vai ser repetida aqui, sabe qual é? Tudo para mim. Deus é tudo. Então as pessoas vão falar tudo sobre Deus. Mas você realmente acha que Deus é o que você imagina que Ele seja? Sim ou não? Não. Porque nós somos criatura. E a criatura jamais vai poder compreender na plenitude o Criador. Você sabe qual é a primeira prerrogativa para ser um Deus? Para ser um Deus, qual é a primeira prerrogativa? Ser incompreendido. Porque se é Deus, não pode ser compreendido por ninguém. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então ninguém poderá compreender o Senhor. Foi Isaías que falou isso no capítulo 43. E foi Paulo que reafirmou, fazendo algumas elucubrações. Ele pensando e escrevendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Aí ele fala: quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aí ele faz algumas perguntas: quem compreendeu a mente do Senhor? Aí ele fala: quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Aí ele fala: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É como Jó, no capítulo 43, que Jó foi o homem que mais sofreu e não blasfemou contra Deus. Em algum momento, diante de tanto sofrimento, Jó começou a fazer várias perguntas para Deus. Eu acho que foram 53 que Jó perguntou. Jó começou a fazer um monte de pergunta para Deus. Ele teve coragem de perguntar coisas para Deus que ninguém teve coragem até hoje, diante das aflições que ele estava vivendo na sua alma.
E aí, depois de muito perguntar, você sabe o que Deus falou para ele? Nada. Deus ficou em silêncio. E depois de algum tempo, Deus se apresentou a ele. E aí, quando Deus se apresentou a Jó, Jó falou para ele o seguinte, ele falou para Jó o seguinte, você me fez muitas perguntas. E Deus não respondeu a nenhuma pergunta que ele fez. Deus falou para ele o seguinte, mas agora quem vai fazer pergunta sou eu. E eu quero saber se você é bom de resposta. Porque você quer as respostas. Você vive me fazendo pergunta, mas quem vai fazer as perguntas sou eu. E aí Deus perguntou para ele, você estava onde? Quando eu criei o céu, a terra, o firmamento, os luminares. Você estava onde? Quando eu fiz a divisão entre mar e terra. E ele fez algumas perguntas para Jó que jamais poderiam ser respondidas. Por quê? Porque ele é Deus. O nosso problema é a comparação, porque o tempo todo nós somos impulsionados a sermos comparados com o outro. Eu me deparei com isso em casa, no Tito, o tempo todo, gerando no coração do meu filho um espírito de competitividade. Seja para tomar banho, seja para terminar de comer, ele e Mirella, você vai acabar primeiro, filho. E aí com isso eu quero que ele coma mais rápido, mas eu estou impondo para ele um espírito de competitividade. Quem vai tirar roupa primeiro? Você ou Mirella? E ele, o tempo todo, eu fui primeiro, eu sou o primeiro. E de uma forma inconsciente, a gente acaba colocando nos nossos filhos um senso, sabe, de competitividade, onde a todo momento a gente precisa vencer. Eu brinco de bola com ele, Júlio, mesmo não sabendo jogar muito. Aí tem um corredor lá em casa, ele fica na ponta e eu fico aqui. E a gente fica chutando. Irmãos, ele tem que ganhar todas as vezes. E aí eu falei para Carla, esse menino tem que aprender a perder. Porque na vida, ninguém ganha sempre. E aí, eu comecei a fazer um monte de gol nele. E ele começou a ficar nervoso porque estava perdendo. E eu falando, eu vou ganhar, você vai perder. E aí ele ficou nervoso, veio em cima de mim, puxou minha blusa. Eu falei, filho, você tem que aprender a perder. Foi na mãe, reclamou. E aí eu fui e ganhei. Aí ele chegou perto de mim e falou, seu criminoso. Eu falei, Carla, da onde que ele tirou isso, Carla? Falei, que doideira é essa, Carla? Aí eu falei, meu filho, que palavra é essa, meu filho? Da onde que você tirou isso? Então, você imagina o Tito com 5 anos de idade, que não sabe lidar ainda direito com as suas emoções, que não sabe verbalizar direito ainda as suas frustrações, as suas decepções, diante de uma frustração que viveu ao lado do pai, que é uma das pessoas que mais o ama. Não soube lidar com isso e simplesmente verbalizou aquilo que ele achava que era a maior ofensa que poderia ter sido produzida. Se não houver uma correção nesse indivíduo, quando ele chegar na fase adulta, como ele lidará com as frustrações? Como ele lidará com os talentos que foram dados a ele? Agora você imagina, você que recebeu talentos, você recebeu dons que Deus te deu. E em algum momento você negligenciou esses dons. Você escondeu esses talentos. Você enterrou esses talentos. E você sabe que esse talento foi escondido por você. Só que o seu filho nasce. E aí você acaba projetando no seu filho aquilo que foi uma frustração na sua vida. Aquilo que você deveria multiplicar e não o fez, você acaba projetando na vida do seu filho. Aí você fala, você vai ser isso, você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro, você vai ser um advogado. Peraí, mas isso era você que tinha que ter multiplicado, e não ele. E aí os nossos filhos acabam vivendo uma imposição daquilo que foi uma frustração nas nossas vidas. E com isso a gente acaba se decepcionando. A gente até consegue chegar nesses lugares, mas a gente nunca é feliz. Escute o que eu vou dizer para você. Você, na vida, pode fazer o que você quiser, mas você só será plenamente feliz quando você fizer e estiver no centro da vontade de Deus. Pode aplaudir o Senhor. No reino de Deus, você tem o que gerou e produziu, e não apenas o que você recebeu. E aí eu parto para as considerações finais.
para que você reflita sobre isso. De quem são os talentos que Deus deu a você? Não são seus, são do Senhor. O que você está fazendo com esses talentos? Pastor, eu não sei qual é o talento que Deus me deu. Quantos aqui tem coragem de dizer que não sabe ainda dos talentos que Deus deu? Levanta a mão se você tem coragem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. E ele é a pessoa mais interessada, porque o Espírito Santo é uma pessoa em revelar para você qual é o seu talento. A primeira pergunta que eu faço para você: o que você gosta de fazer? O que você tem prazer em fazer? Eu tenho prazer em dormir. Não, isso não é um talento. Não, isso não pode ser um talento. Eu sou especialista em dormir, pastor. Não. Vamos voltar para a mensagem aqui. A gente tem que entender que os talentos, eles não são dados prontos. Eles são aperfeiçoados. Eles são aprimorados. A gente quer tudo pronto. A gente quer viver uma vida só de vitória. Só que é no processo que as coisas vão ser desenvolvidas. Na quinta-feira eu preguei e eu disse, acho que foi domingo passado, de manhã, eu disse, se você não sabe o que fazer, faça alguma coisa. Porque no caminho o seu talento vai ser revelado. Enquanto você caminha, as coisas vão acontecendo. Agora, se você espera as coisas acontecerem, inevitavelmente você já enterrou os seus talentos. É como uma ilustração que diz que um homem um dia estava caminhando e ele se deparou com uma grande loja. Uma loja incrível, que tinha uma fachada luminosa e estava escrito nessa loja, o tema, o título, o nome dessa loja era A Loja de Deus. E aquele homem ficou muito curioso quando olhou aquela linda loja com uma belíssima vitrine e ele resolveu entrar naquela loja de Deus. Afinal, a loja de Deus é uma loja incrível. E ele entrou naquela loja, Robin, e quando ele entrou, ele viu vários jarros, várias caixas. E aí ele viu, estava escrito nas suas respectivas caixas, uma mais linda do que a outra: esperança, amor, fé, bondade, longanimidade, promessas. E ele começou a ver aquilo e de repente ele vai até o balcão e se depara com alguém que estava no balcão atendendo. E ele disse, e eu fiquei curioso, olhei a placa, resolvi entrar e agora eu estou mais curioso ainda em ver essas caixas com esses nomes incríveis. E ele disse, o atendente, aqui é a loja de Deus. E aí ele falou, eu gostaria de levar alguma coisa. E ele falou, na loja de Deus tudo é de graça. Aí ele perguntou, posso levar o que eu quiser? Ele falou, pode, é só você pedir. E aí na hora ele disse, então eu vou escolher. Coloca um pouco de fé, coloca esperança, coloca promessas, coloca amor, coloca virtude, coloca atitude, coloca coragem. E ele começou a pedir um monte de coisas para levar, uma vez que era de graça. E aí o atendente disse para ele, só um instante que eu vou pegar no depósito e eu vou trazer para você. E enquanto a pessoa estava no fundo da loja, preparando toda aquela encomenda, ele ficou pensando, como é que eu vou levar tudo isso? Como é que eu vou levar? Eu estou sozinho aqui, eu não vim nem de carro. E aí o atendente chegou com uma simples caixinha e colocou em cima do balcão. E disse para ele, pronto, está tudo aqui. Aí ele falou, impossível, eu pedi tanta coisa. Essas caixas tão grandes aqui. E aí ele falou, tem certeza que está tudo aqui? E aí o atendente disse para ele, porque na loja de Deus nós só damos sementes. Elas precisam ser plantadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam receber atenção, elas precisam ser regadas, elas precisam viver o processo para que ao crescer se desenvolvam e gerem frutos. A gente quer ter uma fé inabalável sem viver noites sombrias. Se são dons e talentos, podem ser multiplicados. Galotinho, posso usar você como exemplo de novo? Desculpa, Galotinho, mas tem que ser você, vem cá. Porque não tem jeito, né? Eu e você, ainda que todo mundo não venha aqui, tem que estar eu e você. Por quê? Porque nós somos pastores integrais, então não tem jeito. É você, olha para mim, não se importa com eles não. Eu vou fazer o papel, sabe, de Jesus. E você vai fazer o papel de Glautinho. Vamos supor que Glautinho... Vem cá, André, que você tá rindo muito. Vem cá. Tá rindo muito. Sobe aqui. Rapidinho, rapaz. Rapidinho. André vai fazer o papel do pai de Glautinho. Fica aqui. Você vai fazer o papel do pai de Glautinho. Isso. E aí, vamos supor, eu vou fazer o papel de Jesus. Você vai fazer o papel do pai de Glautinho e você vai fazer o papel de Glautinho. Vamos supor
que Glautinho está passando uma dificuldade financeira. Já é casado, já tem filhos, né? Glautinho é Glautinho. E de repente Glautinho está passando uma dificuldade financeira. O pai de Glautinho tem dinheiro, tem muito dinheiro. Aí Glautinho vai até o pai de Glautinho e pede dinheiro. Você acha que o pai de Glautinho vai dar? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque é o pai. Fica aqui. Ótimo. Aí Glautinho foi uma vez, pediu. Passou dificuldade de novo, pediu. Passou dificuldade outra vez, pediu. Passou dificuldade de novo, pediu. Vamos supor que o pai de Glautinho não pode mais ajudar Glautinho agora, por circunstâncias da vida. Agora Glautinho só tem a quem para pedir? Aí ele resolve pedir para Deus. Aí vem Glautinho pedir para Deus. Você acha que Deus vai ser como o pai de Glautinho? Sim ou não? Glautinho está pedindo dinheiro. Deus vai dar o que para ele? Vai dar problema. Porque não, pode dizer que está repreendido que vai soltar. Pode amarrar que vai soltar. Porque entenda a lógica. O problema de Glautinho é dinheiro, sim ou não? É dinheiro, sim ou não? É o quê? A administração. Fala, administração. Não aprendeu a administrar. E a gente aprende a administrar na fartura ou na escassez? Então o que ele precisa? De escassez. Porque é na dificuldade que o dom é multiplicado. Então quando a gente pede para o Senhor dinheiro, Ele vai mandar circunstâncias para que nessas circunstâncias você possa gerar e aprender. Tempo, fica aí, tempo de crise, que a paulada ainda não terminou não. Tempo de crise é um tempo de oportunidade. Repita comigo, tempo de crise é sempre um tempo de oportunidade. Vamos supor que o Glautinho precisa de fé. Aí Glautinho chega para o pai dele e não pode pedir fé, porque o pai dele não pode gerar fé nele. Só Deus pode. E a fé é um dom. E aí ele pede isso para Deus. Deus vai dar fé para ele? Sim ou não? Deus vai dar o que para ele? Circunstâncias que nessas vão exigir dele o quê? Fé. Aí a gente não entende. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu sou seu servo, eu sou o pastor, eu estou junto com o pastor Lemos aqui na igreja, mas isso está produzindo e aperfeiçoando na sua vida o dom e o talento que Deus te deu. É bom isso, sim ou não? Não, no primeiro momento. Mas é assim que Deus trabalha, aperfeiçoando as coisas nas nossas vidas. Por isso que Paulo escreveu em Romanos no capítulo 8, e eu vou ser bem enfático para você entender: não importa o que você esteja vivendo, dentro dessa ótica entre pai e filho, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pode aplaudir a Ele. E aí, eu vou te empurrando. E aí o Glautinho se achega a mim, pedindo a Deus. E aí Deus vai conduzindo o Glautinho por dificuldades, por lutas, por momentos difíceis. E aí o que fica na frente de Glautinho e atrás? Bondade vai na frente, misericórdia vai atrás. E o Glautinho não vai entendendo, o Glautinho vai sofrendo. Só que em algum momento, quando o Glautinho menos perceber, ele se encontra em um lugar que é a vontade de Deus. Então, obrigado. Se você ama Deus, eu vou citar esse versículo de trás para frente. Se você ama Deus de verdade, tudo o que está acontecendo na sua vida vai empurrar você para um lugar. Que lugar é esse? Propósito de Deus. Como assim, Rafael? É só isso? É, porque se você ama Deus de verdade, você teme a Ele, você cumpre os seus mandamentos. João 15 diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Repita comigo, tudo. Mais forte, tudo. Então quer dizer que João 15:7 é verdade. Se você estiver em Deus e se as palavras dele estiverem na sua vida, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito, e será realizado. Aí você fala assim: qualquer coisa. Vira para quem está do seu lado e fala assim, pergunta: qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê, e aí eu caminho para o final. João 15:7 diz: se vós estiveres em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras
estiverem em vós, segura aqui, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Primeiro, se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, você está dentro dele, em Cristo. E se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez? Começa aí. Se as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus é a palavra dele. Quando a palavra de Deus está em você, tudo que você faz, você não faz em benefício próprio, você faz em benefício do próximo. Você não é mais o centro de tudo, Cristo é o centro. Você não é humanista, porque o humanismo, o homem é o centro e todas as coisas convergem dele. Quando Cristo é o centro, você sempre está voltado para o próximo, fazendo para o outro. Se as palavras de Deus estiverem em você, você não mais pedirá nada para você. Então tudo que você pedir vai acontecer, porque você não está pedindo benefício próprio. Você que conhece um pouquinho a palavra de Deus, obrigado, e conhece os profetas do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, que foram os dois maiores profetas, e quantos outros profetas que foram levantados, Jeremias, Isaías, todos esses profetas que receberam dons do Senhor, nunca utilizaram esses dons em benefício próprio, nunca. Sabe o que é isso? Porque o dom que Deus te deu não é para sua própria vida, é para a vida do outro. E quando você faz na vida do outro, o outro transborda ao ponto de você também ser abençoado. Quando Naamã foi na casa de Eliseu, Eliseu nem recebeu, e Naamã era alguém importante, e levou ouro, levou prata. Geazi falou, poxa, podia pegar um pouco desse ouro, ia melhorar a nossa condição financeira, mas não é em benefício próprio, porque o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é um reino que tem um propósito. Por isso que você é abençoado. Se você entender isso, você vai sair daqui com a revelação de como funciona o reino de Deus. Você é abençoado não é quando a bênção chega na sua vida, é quando a bênção se estende para além de você mesmo. Nos evangelhos, todas as vezes que Jesus multiplicou os pães, o multiplicar, o milagre não aconteceu quando ele pegou os pães e orou. O milagre aconteceu quando ele deu graças e partiu. Quando ele partiu, houve a multiplicação. Quando ele abençoou o outro, ele foi abençoado. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, quantos discípulos estavam? Quantos apóstolos estavam? 12. O texto diz que depois que todos comeram, sobraram quantos cestos de pães? 12. Tinham 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos. Por quê? Porque cada apóstolo estava com cesto. Enquanto mais eles dividiam, repartiam, mais eles eram abençoados. Eu vivo isso na minha vida, irmãos. Toda vez que eu compro, isso sou eu estou dizendo para edificar a tua vida. Todas as vezes que eu compro uma calça, que eu compro uma camisa, que eu compro um tênis, eu vou lá no meu guarda-roupa e eu tiro um monte de... E eu não tiro coisa velha que eu uso para limpar o carro, não. Eu tiro do uso mesmo. Eu falo, isso aqui eu vou abençoar pessoas. E aí ela fala assim, amor, você não está tirando demais? Eu falo para ela, para entrar tem que liberar espaço. E é assim que acontece. Se a gente viver uma vida egoísta, achando que nós somos a provisão, que é fruto das nossas mãos, daquilo que nós podemos fazer, a gente sempre vai viver na necessidade. O que Deus deseja de mim e você é dependência dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se coloque de pé nessa manhã. Você lembra que eu falei do tênis? Preste atenção. O que eu vou falar, guarde no seu coração. No reino de Deus, você nunca vai perder aquilo que você usa, mas aquilo que você não usa e não abençoa, você já perdeu. O reino de Deus funciona assim. Os talentos que você usa, eles serão ainda dados mais talentos para você. Aqueles que você não usa, serão tirados de você. E o texto diz que o Senhor, quando chegou diante do servo, ele disse, servo mau e negligente. Peraí, mas não é um exagero chamar esse servo de mau e negligente? Ele não fez nada. Repita comigo, ele não fez nada. 2 Pedro diz, aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. Isso quer dizer que a ação é um pecado, mas o fato de estar omisso também incorre
em pecado. Aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. E diante de Deus, ninguém vai poder se desculpar. Eu sempre digo nas minhas mensagens que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Esse servo, ele resolveu querer dar desculpas ao seu Senhor. Porque eu tive medo, porque eu sei como o Senhor é. Mas ninguém poderá se desculpar diante de Deus, porque Ele deu os talentos segundo a sua capacidade. Ou seja, você tem mais do que capacidade para multiplicar esses talentos. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito para a glória de Deus com os talentos que Deus deu a você? Eu disse aqui que eu não me considero um evangelista. Eu não ando na rua, aquela coisa pensando e falando. Eu não sou isso. Porque eu entendi que na escala ministerial, apóstolo, mestre, pastor, profeta e... fala o outro aí que eu esqueci, gente. Evangelista, na escala dos ministérios, eu não sou um mestre. Eu não sou um profeta. Apesar de eu ter uma forma de transmitir a palavra de uma forma profética. Não profética, este te digo, mas profética intencional. Eu não sou um apóstolo. Eu entendi que eu sou um pastor. E pastor faz o quê? Se relaciona com ovelhas. Então não adianta eu querer exercer um ministério apostólico ou um ministério evangelístico, porque eu sou um pastor. E eu preciso focar nesse dom e talento que Deus me deu. E você? Qual é o seu talento? Qual é o dom que Deus te deu? Porque não importa o dom e o talento, o que Deus quer é que você multiplique, que você faça isso para a glória de Deus. E será que você tem feito isso? Será que você tem exercido isso? E no meio do caminho você será abençoado através da multiplicação desses talentos. Agora, se nessa manhã você entende, diante da palavra de Deus que foi revelada aqui, que talvez você esteja orando de uma forma errada, que talvez você esteja buscando fazer as coisas com uma boa motivação, mas da maneira errada, essa manhã pode ser uma manhã de conserto, uma manhã de alinhamento, uma manhã de conversão. O que é uma conversão? É uma mudança de direção. Quando eu estou numa avenida e eu preciso convergir, eu preciso mudar de direção, eu simplesmente faço a meia volta. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o ministério de música, não tem a ver com a diaconia, tem a ver com você e com o seu Senhor, com aquele que deu a você talentos para que você pudesse multiplicar. E hoje o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, para que Ele possa dizer para você os talentos que Ele te deu, para que você possa focar segundo aquilo que você pode fazer para glorificar o nome dEle. Então, eu não vou chamar ninguém à frente, nós já vamos terminar. Mas se essa palavra falou com você, e se você se coloca numa posição de total rendição diante de Deus, eu quero orar com você mesmo no seu lugar. E eu queria que em sinal de rendição, você dissesse para o Senhor: eu me rendo, Senhor. E você levantar suas duas mãos aos céus a Ele. Isso, é no nome de Jesus que nós queremos orar. E nós queremos declarar, Pai, que o medo não irá mais nos dominar ao ponto de esconder os talentos que o Senhor nos deu. Nós queremos ser intencionais. Nós queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso pedimos a sua ajuda. Espírito Santo de Deus, pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher, fortaleça e mostre para eles aquilo que eles precisam fazer. Que os olhares sejam voltados para si mesmo, para aquilo que, segundo a propriedade de cada um, foi dado. E que a partir de hoje possamos sair daqui melhores do que entramos, com a certeza de que seremos cobrados segundo a capacidade que já temos e não segundo a capacidade do outro. Não queremos viver uma vida de comparações, queremos nos comparar a nós mesmos e que possamos ser pessoas relevantes, sempre fazendo o que quer que façamos para a glória do Teu nome. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe. Vai em paz. Valeu!